Como é que vocês estão? Agora a gente está na aula do módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral. Clisman está fazendo a interpretação para a gente na aula de hoje e vamos continuar conversando. Vem cá, eu quero apresentar a vocês. Vocês conhecem? Já conhecem? Sério? Que bom! Não conhecem? Olha direitinho. Já viram essa mulher na televisão? Repórter, jornal, revista? Conhecem? Vê bem. Não conhecem? Será que ela é parecida com alguém, vocês acham? Vou dar uma dica, não é brasileira. Vamos conhecer, para quem conhece, ótimo. Para quem não conhece, eu faço questão de apresentar. Essa é Wangari Maathai. Ela nasceu em 1940 e nos deixou em 2011. Ela foi uma professora, minha gente, e ativista política do meio ambiente lá no Quênia. Foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz. Esse é uma pintura feita nas ruas da França. Vem cá, você já tinha ouvido falar de Wangari Maathai? Fala a verdade. Já tinha visto na televisão, algum vídeo, reportagem, filme, lido sobre ela, visto a foto em algum lugar? Sim? Não? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero saber por que será que a gente não... A maioria, né? Imagino que a maioria deve ter até pensado, ela parece com alguém, mas não sei exatamente quem é. Por que que a gente não, muitos de nós, não conhece a face dessa primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Por quê? Por que que a gente não conhecia? E se a gente não conhecia, vamos conhecer um pouco mais e melhor agora. Vamos assistir? Vamos ver? Uma menina chamada Wangari Maathai. Ela morava no Quênia, um país lindo. Ela brincava nos riachos, achava que a água saía da barriga da terra e que os girinos eram continhas para fazer colares. Wangari amava estudar e conseguiu uma bolsa de estudos em outro país. Voltou anos depois, professora. Mas não foi só ela que mudou. O Quênia também era outro. A natureza tinha sido destruída. Os riachos tinham secado. Os girinos desaparecido. As mães não conseguiam mais alimentar os filhos. Wangari ficou devastada e resolveu ensinar o que era a sustentabilidade. Plantar e colher sem agredir a natureza. O exército de mães começou a plantar muitas árvores. Nascia ali o movimento Cinturão Verde, que já plantou mais de 40 milhões de árvores. Em 2004, Wangari Maathai, a mãe das árvores, se tornou a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Que lindo, né? Eu sempre me emociono quando eu vejo histórias desse tipo. Vocês conheciam, gente? Eu quero chamar a atenção para esse fato, da gente ter a possibilidade, a oportunidade de conhecer histórias assim. Viram o que motivou Wangari a plantar árvores? Ela teve de sair do país dela para estudar. Depois ela voltou para o país dela como professora, ensinando, construindo a partir das necessidades locais. O país de Wangari é o Quênia, é um país do leste da África. Faz ali, fica no litoral do Oceano Índico. Presta atenção na escrita dessa palavra, gente. Quando a gente escreve essa palavra utilizando a língua portuguesa, a gente pode escrever com a letra Q, ali, ó, Quênia. Levou acento, o país. A ilustração traz um mapa que está escrito em inglês. E aí o Quênia vem com a letra K e o Y lá no final. Se referindo ao mesmo país, tá? São pequenas variações de um idioma para outro. Em português, nós escrevemos o país Quênia utilizando a letra Q.
ok? Entendido? Pesquisem aí depois no mapa de vocês, no mapa mundi, lá o Quênia. Eu trouxe só um trechinho dele, está lá no leste da África. Vamos pensar que a gente viu um trechinho, apenas um trechinho, apenas alguns fatos da história de Wangari Maathai. Só alguns, não foi? A gente não assistiu agora a um vídeo, um pequeno vídeo? Quando alguém conta a história da vida de outra pessoa, está fazendo uma biografia. Esse bio significa vida, no original da palavra, bio. E grafia significa escrita. Então, é a escrita da vida de alguém. Numa biografia, tem que ter. Antes da gente falar disso, eu preciso destacar outros fatos da vida de Maathai. Ela foi eleita membro do parlamento queniano e era ministra dos recursos ambientais e naturais no governo do presidente Mwai Kibaki, lá em 2003 a 2005, alguns anos atrás. Além disso, ela era conselheira honorária da Fundação WFC. Para fazer uma biografia, gente, precisa ser com fatos sempre verídicos sobre alguém, sobre aquele que vai ser biografado. A biografia é um gênero textual. Observe, nele o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas. As biografias contam a vida de alguém. Então, se é para ser biografia, tem que ser fatos verídicos. É um texto narrativo porque está fazendo a narração, a contação da história de alguém. Só que nesse gênero, os elementos são reais, são elementos históricos, representativos da vida de uma pessoa. Informações que tem que estar na biografia, informações importantes que devem conter numa biografia. Dados como a data de nascimento e morte, principais contribuições dessa pessoa, por que essa pessoa está sendo biografada? O que foi que ela fez? Que fatos ela viveu? Que situações ela viveu? Quais as invenções? O que de expressivo teve na vida dessa pessoa? E alguns elementos da vida pessoal. E aí está composta a estruturação, vamos dizer assim, do texto biografia, do gênero biografia. Deve conter também fatos importantes da vida dessa pessoa, como eu já disse a vocês. O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, tendo o compromisso de dizer a verdade. Notaram no vídeo que a gente viu, onde aparece Wangari Maathai frustrada, triste, devastada com a situação que encontrou no país e que se mobilizou para reverter essa situação. A situação de devastidão, a situação de desmatamento, de fome. Outro ponto é que numa biografia é, em geral, escrita na terceira pessoa, já que se trata de uma história contada por um escritor que não participa dos eventos narrados. Como assim, Janaína? Ou seja, eu estou contando a sua história. Então, se eu estou contando a sua história, eu não apareço nela. Eu vou falar de você. Quando eu falo de você, eu estou falando em terceira pessoa. Por quê? Porque eu sou a primeira pessoa dentro daquela organização da aula de pronomes que a gente deu. Pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela. Lembra? Só para dizer esse princípio, os singulares. Vamos entender isso melhor. Se eu disser, ela nasceu no Quênia, de quem eu estou falando? A gente está vendo a aula e aí eu faço essa pergunta a vocês. Se eu disser assim, ela nasceu no Quênia, quem é essa ela que eu estou dizendo? Quem é essa terceira pessoa? Ela nasceu no Quênia. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que Maathai nasceu no Quênia. Não é ela a personagem da nossa aula hoje?
não é sobre ela, alguns fatos da vida dela que a gente está estudando? Então, ela nasceu no Quênia, é o mesmo que dizer Maatai nasceu no Quênia. Entenderam agora? Essa terceira pessoa é ela. É de quem, é sobre quem eu estou falando alguma coisa. O pronome ela é utilizado para substituir um nome. Então, para eu não ficar dizendo na história, matar isso, matar aquilo outro, eu substituo por ela. Ela saiu do país, ela estudou, ela lutou pelos direitos das mulheres. É uma substituição do nome dela ou de qualquer outro nome que a gente esteja se referindo. Neste caso, ao dizer Maatai lutou pelos direitos das mulheres, eu posso substituir por ela lutou pelos direitos das mulheres. Entendido? Olha aqui essa organização que eu falei para vocês agora há pouco. Eu, tu, ele e ela. Esse ele e ela é a terceira pessoa. E aí eu coloquei um outro exemplo para vocês perceberem bem. Maatai foi ministra dos recursos ambientais. Para eu não dizer no texto o tempo todo, Maatai, que é o nome da pessoa, o nome da ministra, o nome da mulher, eu troco e coloco o ela, substituo pelo pronome. Ela foi ministra dos recursos ambientais em seu país. Entendido? Trouxe atividade para vocês. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão pesquisar biografias de outras pessoas. E em outras aulas de biografia, a gente também fez esse movimento. Lembra? Aqui no acervo das aulas de língua portuguesa de vocês, já tem biografia de Teresa de Benguela. Lembra que o professor Luciano estava aqui com a gente? Vai lá olhar. Tem outras biografias. Tem uma biografia de Paulo Freire, acho que no módulo 4, com a professora Carla, ela trouxe uma breve biografia. Porque aqui a gente traz um gostinho. Vocês podem pesquisar e ver mais a fundo, mais detalhes da vida dessas pessoas que a gente trouxe para estimular o estudo das biografias. Perceberam os detalhes do gênero biografia? Eu não apareço na história, eu não sou personagem da história. Se eu sou o escritor, se eu sou eu que estou narrando a vida de uma outra pessoa, eu estou comentando, trazendo fatos reais, históricos, da vida do biografado, daquele que eu escolhi para ser o personagem desse documento. Entendido, Esa? Vão aí, pesquisem, estudem. Quem vocês têm curiosidade para ver a biografia? Tem algumas pessoas, personagens próximos, distantes, históricos, antigos, atuais? Pesquisem. Façam esse trabalho aí na sala. Um beijo e até a próxima aula.